Vamos meditar um pouco nessa mensagem esclarecedora com o título Como se dá a atuação do Espírito Santo na Igreja Apostólica. O Espírito Santo do Pai, irmãos, ele compõe a Santíssima Trindade excelsa. Foi assim que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinou. Forma a Santíssima Trindade excelsa Deus o Pai, o Espírito Santo e Jesus. E nos tempos presentes também, compõe essa Santíssima Trindade excelsa, formando o poder de Deus, a Santa e querida Avó Rosa, pelo seu galardão de Consolador que ela recebeu, um galardão especial de muita autoridade, cuja autoridade Jesus concedeu a ela. Prezados irmãos, no reino dos céus, o Espírito Santo do Pai, ele inspira ele mesmo, Deus o Pai, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e governa todos os santos no reino dos céus, todos os profetas, os apóstolos, serafins, querubins, todo o governo dimana da inspiração do Espírito Santo do Pai. E nós podemos contemplar, irmãos, esse poder criador do Espírito Santo do Pai. A sua vontade, desde da fundação do mundo, quando ele criou os astros, os céus, a terra, as águas do mar, tudo foi feito pela vontade do Espírito Santo do Pai, inspirando Deus nosso Pai e Jesus, o nosso Divino Mestre. Assim, prezados irmãos, também vemos a perfeita criação de Deus, como está escrito na Gênesis, quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Prova que Deus não estava só, estava com seu divino Espírito Santo e com Jesus. Também, prezados irmãos, essa atuação do Espírito Santo do Pai foi possível no passado inspirar profetas, homens que foram tementes a Deus, bondosos, para guiar o povo de Deus no caminho do bem, separar um povo para Deus, consagrar um povo para Deus. Nós vemos esse grande poder de Deus operando sinais, prodígios e maravilhas na vida do profeta Santo Moisés, quando ele libertou o povo do cativeiro do Egito. Ali Deus fez sinais, maravilhas, grandes milagres, irmãos. Quando Moisés guiava aquele povo no deserto, eles podiam então contemplar o poder de Deus. Durante o dia, eles eram guiados por uma nuvem. À noite, uma bola de fogo, em forma do grande poder do Espírito Santo, rodeava todo aquele acampamento do povo de Israel e protegia aquele povo. Nós também vemos a grande atuação do Espírito Santo de Deus na vida do santo profeta Elias, quando ele livrou aquele povo das falsas crenças e da idolatria. Também, irmãos, o Espírito Santo do Pai esteve e está com Jesus, principalmente quando o Divino Mestre cumpriu a sua obra redentora aqui na terra, fazendo grandes prodígios, grandes milagres, como a multiplicação dos pães, ressuscitando a Lázaro, e prova perfeitamente a união de Jesus com Deus o Pai e seu Divino Espírito Santo. E esse Espírito Santo também, irmãos, como falou aqui no boletim, ele esteve com os santos apóstolos.
guiando, inspirando os santos apóstolos naquela obra iniciada no passado, na igreja apostólica primitiva. Então, irmãos, enquanto houve a presença dos santos apóstolos, eles pôde doutrinar e ajudar aquele povo. Com a ida dos santos apóstolos aos céus e uma grande perseguição iniciou-se contra a igreja, aquele povo foi perdendo a fé, perdendo a fé e desmorecendo. Assim, irmãos, Deus não pôde mais atuar com seu divino Espírito Santo na vida daquele povo. Tanto que está registrado em Apocalipse, conforme também veio aqui no boletim, que houve silêncio nos céus, silêncio entre Deus e os homens. Deus não podia mais falar àquela igreja, irmãos, porque os povos tinham voltado ao pecado, às idolatrias e às falsas crenças. Daí, irmãos, ter demorado quase 2000 anos para que se formasse o Espírito Consolador. Mas, por vontade do Espírito Santo de Deus, no momento exato, Jesus novamente voltou em espírito e verdade e formou a sua santa igreja. Quando ele encontrou servos tementes que tinham o desejo de formar uma igreja onde Deus pudesse falar na igreja e a voz de Deus ser ouvida como Deus falava com os santos profetas. Então, quando Jesus encontrou o bispo e a missionária Odete, que eles tinham aquele sentimento de formar uma igreja teocrática dirigida por Deus, Jesus providenciou e tomou conta da Santa Vó Rosa para que ela pudesse se unir aos outros dois da direção e pudesse tomar conta daquele povo que estava se iniciando naquela época. Então, irmãos, à medida que a irmã Rosa na época, foi se aperfeiçoando os seus dons, Jesus pôde revelar a ela. E coube a ela, irmãos, implantar a doutrina e a disciplina na igreja. E uma parte muito importante que a Santa Vó Rosa ensinou logo no princípio foi a fé nos santos de Deus, a fé em Maria Santíssima, nos santos profetas, nos santos apóstolos, que eles são vivos e poderosos e ajuda a Deus nosso Pai na obra de salvação. Então, essa parte foi muito importante para a vitória da igreja. Assim, prezados irmãos, a Santa Vó Rosa, é bem verdade que Deus nosso Pai, Ele deixou a parte de evangelização aos cuidados dos seus servos, dos seus santos apóstolos. Mas, irmãos, a parte principal de salvação, de inspiração da igreja, atuação, cabia ao Espírito Santo do Pai. Tanto é verdade que Jesus, ele prometeu o Consolador, dizendo assim: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, prezados irmãos, cabe à Santa Vó Rosa, sob inspiração e atuação do Espírito Santo, convencer os fiéis apostólicos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Por isso, irmãos, que na igreja apostólica tem doutrina, tem disciplina. O povo é ensinado a viver em santidade. Porque, irmãos, a santidade
é a principal característica do Espírito Santo de Deus. E para que nós possamos estar unidos a Deus, como o apóstolo São Paulo disse, há um só corpo, uma só fé, um só Deus que está sobre todos e acima de todos. É preciso nós vivermos em santidade, irmãos, em consagração. Então, esta Igreja Apostólica, mediante a inspiração do Consolador, consegue levar os seus adeptos a terem a fé e serem tementes e obedientes a Deus, acima de tudo, tornando assim um povo especial e zeloso e de boas obras. O povo, como disse o apóstolo São Paulo, recomendava o apóstolo São Paulo, o povo especial e zeloso e de boas obras. Um povo santo, como disse o apóstolo São Pedro. Então, prezados irmãos, cabe à Santa Avó Rosa revelar e inspirar as mensagens dessa Igreja Apostólica. O poder da Igreja é tão grande, através dos santos e anjos, através de Maria Santíssima, do Consolador, dos santos apóstolos, irmãos, que nenhum poder do mal é possível entrar dentro dos nossos templos religiosos. No início da nossa igreja, acontecia que pessoas que eram perseguidas por espírito mal, vinha e entrava na igreja com aqueles espíritos. E muitas vezes eles se manifestavam. Era preciso de segurar as pessoas, orar, expulsar o maligno. Quando o pastor orava, muitas vezes ele batia os pés aqui do púlpito, expulsando o maligno. Mas, com o passar do tempo, tudo isso se acabou, tudo se serenou. Tanto que, uma certa vez, a missionária Odete, ela perguntou à irmã Rosa, a Santa Avó na época, a irmã Rosa, ela perguntou à avó por que esses acontecimentos, esses fatos, não aconteciam mais na nossa igreja. Aí a Santa Avó disse para ela, vamos orar e perguntar para Jesus? Então os três oraram e Jesus disse para a Santa Avó Rosa, minha serva, não é que o poder da igreja tem diminuído, mas o poder tem aumentado tanto através dos santos e anjos, dos profetas, da Virgem Maria Santíssima e da santidade da igreja, que nenhum espírito do mal pode entrar na igreja apostólica. Porque o poder que envolve essa igreja, através dos santos de Deus, é muito grande. Então, esses fatos não acontecem e nunca acontecerá nessa igreja apostólica. Assim, irmãos, a Santa Avó Rosa tem essa função, essa autoridade concedida pelo Espírito Santo de Deus, de inspirar os pastores da nossa igreja, tanto na mensagem da mensagem do ofício, na mensagem do casamento, do batismo. O Espírito Santo de Deus unge aquelas águas batismais para que as pessoas possam, ao se batizar, ser renovado o seu espírito, deixar nas águas dos batismos todo o pecado e viver novamente só para Deus. Então, prezados irmãos, é muito importante essa inspiração do Espírito Santo de Deus e da Santa Avó Rosa na mensagem dessa igreja apostólica. Isso, irmãos, para que nós possamos nos consagrar. Eu lembro que até pouco tempo atrás o irmão Aldo pôs no boletim que quando um irmão está perto de ter o deselance do seu espírito do corpo, ele prepara pessoalmente, o profeta irmão Aldo, ele prepara pessoalmente aquela alma, ele prepara pessoalmente aquela pessoa,
para que naqueles momentos finais da vida, a pessoa ainda possa se arrepender de algum pecado, possa se consagrar e entrar no reino dos céus sem nenhuma condenação. Então o irmão Aldo tem essa função também, de ajudar as pessoas ao final das suas vidas a deixar o desenlace do seu corpo, do espírito do corpo, com consagração, com facilidade. Assim, prezados irmãos, a mensagem dessa igreja é poderosa. A Santa Vó Rosa, como disse Jesus, o Consolador fará as mesmas obras que eu faço, e até maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então a Santa Vó Rosa tem, juntamente com o Santo Irmão Aldo, tem esse grande poder de convencer as pessoas a se corrigir, a se moralizar, a se educar para o reino dos céus, irmãos. Na doutrina é chamado de tempos da regeneração, tempos em que as pessoas são ensinadas a se corrigir moralmente, a se consagrar a Deus, irmãos. E na Igreja Apostólica nós temos a unção do Espírito Santo, temos as bênçãos de Jesus, da Virgem Maria, do nosso Santo Irmão Aldo, isso porque cada um de nós procuramos viver consagrados e obedientes e temente a nosso Deus. E assim, irmãos, ser aquele povo que o santo profeta, que o santo apóstolo diz, o povo especial, zeloso e de boas obras, o povo santo, que o apóstolo São Pedro falou, o povo esperado no reino dos céus. Irmãos, procure se consagrar, procure meditar nessa mensagem, a atuação do Espírito Santo de Deus na igreja, e procure a cada dia da sua vida ser mais consagrado, mais obediente, para que todos os irmãos sejam bem-aventurados e felizes. Amém. Nessa hora eu agradeço a todos os irmãos presentes, os visitantes, os internautas que assistiram, que meditou conosco nessa santa reunião, e agradeço a presença de todos, os obreiros, diáconos, diaconisa, pastores que me ajudaram a realizar essa santa reunião. Eu peço por gentileza que os irmãos se coloquem em pé. Vamos orarmos para finalizar esta santa reunião. Com as suas mãos erguidas, cabeças curvadas, oremos. Bendito Deus, ó Deus onipotente, onisciente, aceite agora o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai eterno. Louvamos também o Divino Espírito Santo do Pai, fonte de sabedoria e poder. Louvamos Jesus, aceite, Divino Mestre, a nossa adoração e o nosso louvor. Louvamos também o Consolador, a Santa Querida Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima e nosso Santo Irmão Aldo. Ó bondoso Deus, nós somos muito gratos ao Senhor pelo seu grande poder criador, o seu grande poder, juntamente com seu Filho Jesus, de formar santos e anjos à sua imagem e semelhança. No passado, o Senhor Deus escolheu os santos profetas, homens bondosos, tementes, que conduziram, separaram um povo para o nosso Deus. Enviou o seu Filho amado, que cumpriu grande missão, grande obra de salvação e redenção da humanidade. Nos tempos presentes, o Senhor nos deu a Santa Vó Rosa, o Consolador da sua promessa. Bendita e Santa Vó Rosa, eu peço à Senhora que exerça a tua grande autoridade que a Senhora recebeu de Jesus, de fazer as mesmas obras que Ele fez e até maiores,
Por isso eu peço que a senhora faça um milagre na vida dos seus filhos, ó Santa Avó, dos bons, dos inocentes, dos mansos de coração. Dê-lhes saúde, dê paz, dê felicidade. Aqueles que escreveram e colocaram o seu nome nessa caixinha de oração, a senhora está abençoando e ajudando a cada um dos seus filhos. Eu também peço a bênção, querida Santa Avó, para aqueles que estão na terceira idade, a melhor fase da vida, dê eles dias perenes, dias alegres, de saúde, de alegria, junto aos seus filhos, netos e bisnetos. Também peço, Santa Avó, para os jovens, aqueles que são estudantes, eu peço que a senhora abençoe o seu concurso, o seu vestibular, que eles sejam talentosos, tenham muita sabedoria, tenham uma boa profissão e dê muita alegria aos seus pais. Nós estamos muito felizes aqui reunidos e contentes com as bênçãos que temos recebido da senhora, querida Santa Avó Rosa. A bênção que temos recebida de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Senhor. Por isso, nesse instante, do profundo do nosso coração, nós desejamos que toda a honra, toda a glória e o poder é dado a Deus e ao Espírito Santo do Pai. Louvor e homenagem a Jesus, a Santa e querida Avó Rosa, nosso santo profeta irmão Aldo. Louvado o reino dos céus, hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Tenha todos um bom descanso.